2. O que dispõe o 141, inciso 2? Diz que no leilão da falência, quando você vai arrematar, quem arremata um estabelecimento comercial no leilão de falência, não responderá pelas dívidas do falido. Na verdade, a regra do 141, inciso 2 diz assim, que não haverá sucessão do arrematante. Não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do falido. E o mais importante é que o legislador dá até inclusive um destaque para alguns temas, dizendo, olha, inclusive não haverá sucessão para a dívida tributária, trabalhista e de acidente de trabalho. Então, de acordo com o artigo 141, inciso 2, não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do falido, inclusive as de natureza trabalhista, tributária e de acidente de trabalho. Então, respondendo à pergunta da nossa telespectadora, se você adquirir um estabelecimento num leilão de falência, você não responderá por nenhuma dívida. Olha que interessante ficou agora adquirir estabelecimento comercial em um leilão de falência. O adquirente, aquele que fez a arrematação, não responderá por nenhuma dívida anterior. Ok? Vamos então para a nossa quinta e última pergunta do dia. Professor, o imóvel é elemento integrante do estabelecimento empresarial? Olha a pergunta que essa telespectadora fez. O imóvel é elemento que integra o estabelecimento empresarial? E essa pergunta, ela tem uma conotação muito importante. Por que isso? Porque muitos acham que quando se fala de estabelecimento, nós estamos falando tão somente do imóvel. É o imóvel, é a localização, né? Quando se fala de estabelecimento, logo vem o imóvel na sua mente, logo vem o imóvel na nossa cabeça, não é assim? Então a gente tem uma falsa percepção da realidade, e por isso que quando você vai prestar uma prova da OAB, uma prova de concurso público, que tem a opção de que estabelecimento é o imóvel, você acaba anotando aquela, ou assinalando aquela como resposta correta, quando na verdade isso está errado. Uma vez que estabelecimento não é só o imóvel, estabelecimento é um conjunto de bens, é um complexo de bens corpóreos e incorpóreos, organizados, que possuem uma organização para o exercício de uma determinada atividade empresarial. Então, estabelecimento não é só o imóvel. O imóvel é elemento que integra o estabelecimento empresarial. Mas aqui é importante fazer um destaque. O imóvel que está, olha lá, cuidado agora com o que eu vou dizer, diretamente relacionado à atividade empresarial. Como assim, Gianluca? Isso mesmo. O imóvel que está diretamente relacionado à atividade empresarial. Vamos imaginar, então, vamos voltar para o exemplo da nossa... Eu tenho uma farmácia, por exemplo, e essa farmácia possui 2 imóveis. O imóvel, que é o imóvel que eu vou chamar de imóvel A, é aquele onde está a sede da farmácia. Toda a minha atividade empresarial, ela se desenvolve nesse imóvel. Este imóvel integra o estabelecimento empresarial. Mas a nossa farmácia também tem um apartamento numa cidade de praia. Vamos imaginar que seja, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou que seja no Guarujá, aqui em São Paulo. Temos um apartamento lá e, portanto, um imóvel. O valor do aluguel deste imóvel é utilizado para a compra de mercadorias da nossa padaria. Pergunto a você, esse imóvel integra o conceito de estabelecimento empresarial? E a resposta é negativa. Não. Por quê? Porque o imóvel que integra o estabelecimento empresarial é o imóvel que está diretamente relacionado à atividade empresarial. Percebam que ainda que o valor do aluguel deste imóvel seja destinado para a atividade empresarial, o imóvel em si não está diretamente relacionado à atividade empresarial. Isto significa que aquele imóvel de praia integra o patrimônio da farmácia, mas não integra o estabelecimento comercial. Porque o estabelecimento comercial, ele é preenchido por aqueles bens que diretamente estão relacionados à atividade empresarial.
aquele imóvel de praia não está diretamente relacionado à atividade empresarial. Por este motivo, ele integra somente o patrimônio, mas não o estabelecimento. Imagine, por exemplo, que a nossa farmácia tem ações da Petrobras, ações da Vale, são bens que compõem o nosso patrimônio, mas não integram o conceito de estabelecimento, porque estas ações não estão diretamente relacionadas à nossa atividade empresarial, que é a atividade de farmácia. Então, nem todo imóvel integra o estabelecimento empresarial, mas tão somente aquele imóvel que está diretamente relacionado à atividade empresarial. Aqui nós concluímos nosso segundo bloco e vamos agora para o terceiro e último bloco do nosso programa. Vamos ao X da questão. Vamos a ele então? Vamos iniciar agora o nosso terceiro bloco, X da questão. Nós vamos aqui responder duas questões de provas anteriores. Nós separamos aqui duas questões da prova do exame da OAB para responder a todos vocês. E antes de tratar das questões, queremos aqui deixar o nosso site. Se você quer maiores informações sobre estabelecimento comercial, sobre esse tema, estabelecimento empresarial, visite o nosso portal www.lfg.com.br. Então vamos à questão? OAB, prova de 2006, o examinador fez a seguinte pergunta: quanto ao que prescreve o Código Civil a respeito do contrato de alienação de estabelecimento empresarial, assinale a opção correta. Letra A. O contrato que tenha por objeto a alienação do estabelecimento só produzirá efeitos perante terceiros depois de averbado na junta comercial. Resposta correta. Por que essa resposta está correta? O Código Civil, ao tratar do estabelecimento empresarial, prescreve lá no seu artigo 1144 do Código Civil, que o contrato de trespasse só produzirá efeitos perante terceiros depois de averbado lá na junta comercial. Então, só depois de fazer a averbação na junta comercial, com a finalidade de dar publicidade ao ato, de comunicar aos credores que aquele devedor, por exemplo, tinha um estabelecimento, tinha um complexo de bens, e agora ele vendeu, ele alienou aquele complexo de bens. Portanto, para que esse contrato produza efeitos perante terceiros, ele tem que ser averbado na junta comercial. Alternativa B, é importante comentar a alternativa B, porque ela diz assim, olha, o alienante do estabelecimento pode fazer concorrência ao adquirente, salvo cláusula expressa em sentido contrário. Nós vimos aqui que não. O Código Civil, lá no seu artigo 1147 do Código Civil, diz que só é possível a concorrência se eu tenho uma cláusula expressa no contrato. Na omissão do contrato, o alienante não pode fazer concorrência ao adquirente no prazo de 5 anos. A alternativa C, por sua vez, diz assim: o adquirente do estabelecimento responde por todo e qualquer débito anterior ao negócio. Errado também. Nós vimos lá no artigo 1146 que o adquirente responde por aquela dívida que está regularmente contabilizada e não por todo e qualquer débito, tão somente por aquele que está regularmente contabilizado. E por fim, a alternativa D, vamos a ela, está dizendo assim: salvo autorização expressa de terceiros contratantes, o adquirente do estabelecimento não se subroga nos contratos anteriores ao negócio firmados pelo alienante. Errado também, nós vimos aqui a regra do artigo 1148 do Código Civil, em que haverá subrogação automática dos contratos. Portanto, o adquirente automaticamente estará no contrato de fornecimento, por exemplo. É o que dispõe o artigo 1148. E eu citei uma exceção, que é justamente o contrato de locação. Por esse motivo, a alternativa D também está incorreta. Vamos para a nossa próxima questão? A próxima questão, prova da OAB de 2008. O enunciado da questão, o examinador disse assim: que Paulo e Vinícius, únicos sócios da Ômega Comércio de Roupas Limitada, decidiram ceder integralmente suas cotas sociais e também
alienar o estabelecimento empresarial